Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Eu me chamo Wagner e hoje eu vou falar sobre a técnica que eu utilizo em meus tratamentos, que se chama teurgia. Vamos lá? A teurgia ela é uma técnica de tratamento espiritual muito poderosa para trabalhar em todas as áreas de nossas vidas e em todos os nossos corpos espirituais, proporcionando através de uma limpeza de padrões vibratórios, maior conexão com o nosso eu superior, melhora da nossa intuição, trazendo mais consciência nas tomadas de decisões e muito mais. É muito comum que os teurgos praticantes sejam também médiuns sensitivos de alguma forma, pois esta é um recurso que se utiliza diretamente de manipulação de frequências vibratórias presentes no mundo espiritual. Então fica muito mais fácil para os praticantes se ele consegue ver as energias ou mesmo se comunicar diretamente com seu mestre de teurgia, que é como se fosse um mentor que o auxilia, através de intuições, visualizações ou mesmo falando diretamente com o teurgo, dependendo do qual sentido extrasensorial ele tem melhor desenvolvido. É uma técnica muito nova e leva um tempo para o praticante se formar em todos os níveis. Só para vocês terem uma ideia, são 33 graus de teurgia. Cada grau exige em média de 5 ou 6 meses de estudo e preparação. Então, para ser mestre em todos, você vão aí uns 10 ou 15 anos de estudo. Nem tudo é só dom de Deus, né? A sede onde Rubens Saraceni fundou a teurgia fica em São Paulo. Muita gente confunde com o trabalho religioso, porém uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Teurgia não é religião, não depende da religião. Na verdade, ela é uma técnica terapêutica que atua não somente na parte física, mental e emocional, mas também em todos os outros corpos energéticos, como espiritual, mental superior e etc. E apesar de nem todos possuírem a habilidade de enxergar as energias ou senti-las, existe sim uma explicação muito científica que deixa muito claro como a teurgia funciona. Tem a ver com o comportamento de ondas vibratórias que é estudado na área da física quântica. Vocês já devem ter ouvido falar sobre um cantor que pode quebrar uma taça de cristal apenas cantando uma determinada nota, ou seja, emitindo a frequência sonora da mesma vibração da taça que faz-a romper em pedaços. Em 1940, uma ponte Pension, em Washington, com apenas 4 meses de funcionamento, se soltou dos cabos e caiu. Isso aconteceu porque a ventania daquele dia entrou em ressonância vibratória com a ponte. Tem até um vídeo feito por um fotógrafo na época. Luiz, conecta, não consigo acender a lanterna. Cadê? Eu vou cair! É como você ter um radinho de pilha ligado e chega alguém com uma caixa de som gigante de por exemplo 10.000 watts e bota no lado do teu radinho que tem 40 watts de potência. Então o teu radinho nem vai fazer mais diferença ao lado dessa caixa, porque a vibração da caixa de 10.000 watts é muito maior e muito mais potente, então as ondas vibracionais são maiores, então vão anular as ondas daquele radinho. É assim que a teurgia anula o negativismo. Na comparação em uma terapia convencional, a gente vai conversando com o paciente aos poucos, trazendo o problema dele para o consciente, à luz da sua consciência. Assim, através da compreensão de tudo o que realmente acontece com ele, ele vai conseguindo mudar seu padrão vibratório, ou seja, seu padrão de pensamento, seu automatismo mental, de comportamento, a partir do momento que ele percebe e toma consciência. Por exemplo, a pessoa tem uma compulsão alimentar. Ela come porque acredita ser gorda e que necessita comer o tempo todo, mas ela não sabe que na verdade esse padrão de comportamento foi gerado por um bullying lá no passado, na infância ou na adolescência, onde algumas pessoas chamaram ela de gorda. E com a terapia feita regularmente e durante o tempo, essas coisas são trazidas para o consciente da pessoa. Ela entende que ela desenvolveu o hábito de comer em excesso por causa do trauma e não pelos motivos que ela acreditava. Compreendendo isso, o hábito pode ser modificado e o padrão vibratório dela aumentará, pois quando tiramos uma crença limitante, desbloqueamos a nossa energia. Na teurgia, esse padrão vibratório é alterado primeiro direto lá na fonte, logo consequentemente a compreensão vem muito mais rápida. Tudo já está feito nos corpos espirituais, então em questão de pouco tempo materializa-se no físico.
Lembrando o vídeo lá dos corpos onde expliquei isso. Quem não viu, por favor, procure no canal, ou eu vou deixar o link aqui embaixo para entender mais um pouco sobre os corpos. Então, uma das coisas que quase todo mundo que eu atendo relata de imediato por exemplo, no dia seguinte é um alívio no fluxo de pensamentos. Sabe aqueles dias que a sua cabeça não para de falar num segundo, você não consegue nem dormir de tanto pensamentos, preocupações e excessos? Isso aí some já na primeira sessão. É o alto-falante que ligou no lado do radinho, eliminando qualquer ruído do radinho. Só que no caso o alto-falante toca silencioso. Agora vamos a alguns exemplos do que a teurgia pode fazer. Realizar desobsessão, ou seja, retirar e encaminhar um espírito sofredor, obsessor ou negativo. Desfazer qualquer tipo de feitiçaria negativa, magias negras, voodoos, incluindo amarrações amorosas. Desenvolver um amor próprio, trazendo mais autoestima. Curar doenças na origem, tanto no físico quanto no espiritual. Exemplo, um caso de depressão ou ansiedade, que não cura com medicamentos, pode ter sua origem em uma desordem no corpo mental ou astral e também coisas de vidas passadas, em que algumas sessões de teurgia essa desordem é trabalhada e assim a questão é resolvida na causa. Trabalhar em traumas. Só a teurgia já trabalha muito bem em traumas, mas aqui a gente pode fazer um conjunto com a hipnoterapia para traumas. Costuma-se resolver em pouquíssimas sessões. O anular o negativismo, ou seja, aquela pessoa que é muito negativa, sempre com pensamentos negativos, toda vez que ela pensar negativamente será anulada, então ela não vai agir mais negativamente, tanto emocionalmente quanto pensamentos ou comportamentos negativos. Trabalhar em sequelas do Covid. Atualmente estou atendendo muitas pessoas em casos de sequelas de Covid, muitos já relataram suas melhoras. O próprio caso do Covid também. A minha avó, que tinha 92 anos, pegou o Covid e o hospital não queria aceitar ela por ela ser muito velha. Então, com o tratamento da teurgia, ela não teve nem sintomas do Covid e se curou. Trabalhar em questões de justiça e lei. Você tem um caso na justiça que está trancado, a teurgia consegue destrancar ao seu favor caso for merecedor disso. Brigas de família, como questões kármicas, questões de vidas passadas, dívidas. Por exemplo, a pessoa, tu tá na presença da pessoa, mas tu não gosta dela, tu não sabe nem porquê. Então, isso é coisas kármicas. Isso é cortado, é conscientizado e não acontece mais. Trabalhar em vícios, como drogas, bebidas, isso também a gente consegue transmutar e a pessoa ser conscientizada do porquê do vício e não ter mais o vício. Não existe a possibilidade de dar errado, ou de ser feita para o mal, pois como diz, são ondas de altíssima vibração, junto com divindades de lei e justiça divinas. Se eu tentasse fazer o mal, por exemplo, simplesmente não iria funcionar, seria como tentar salgar a comida usando açúcar. Eu lembrei daquela vez que o Bruno botou açúcar na batata frita, ficou uma... No máximo que pode acontecer é não correr como o ego da pessoa quer, e sim como ela precisa da sua missão de vida espiritual. Outro exemplo, quer abrir caminhos, arrumar emprego, mas aí depois de teurgia, nunca manda um currículo, ou olha uma vaga de emprego, pensa que vai cair do céu, pensa que alguém vai ali, ó, aqui, eu quero te contratar para trabalhar, mas não é assim que funciona. Não é milagre, precisa de, eu diria que é 70% parte da teurgia e 30% parte da pessoa. Outro exemplo ainda, o cara queria resolver uma questão na justiça, mas tinha o rabo preso, ou seja, a pessoa cometeu o crime e de alguma forma ela merece aquilo. Neste caso, o que daria para ser feito era criar consciência e consequentemente o arrependimento e o merecimento para sair daquela situação. Todos nós profissionais, teurgos como são chamados, somos iniciados dentro dessa egrégora divina de proteção, e é isso que permite a nossa segurança e a segurança de quem estamos atendendo. Se você não sabe o que é uma egrégora, você pode imaginar que é como se fosse uma camada de proteção energética, em que todos os formados em teurgia recebem. Eu vejo muita pessoa dizendo: isso aqui eu posso fazer em casa, ver ali no Google, uma caos, não sei o que. Só acender uma vela, dar 3 mortal para trás e um mortinho para frente. Cara, se tu acender uma vela na tua casa e não tiver a proteção de egrégora, se não tiver, nem sabe quem tu vai estar chamando para dentro da tua casa, tu é suscetível a obsessores e seres trevosos do umbral. Não sabe a criatura que vai responder. Eu já atendi alguns casos assim, de gente que tentou fazer feitiços, tentou fazer magia, oferenda, etc. em casa, e no fim só aumentou a coleção de bichinhos na cabeça. A pessoa pode até ficar esquizofrênica.
Não é assim para mexer com esse tipo de coisa. Tem que ter formação, tem que ter desenvolvimento, tem que ter evolução espiritual. Vale para qualquer área. Se você quer um dentista, você procura um dentista com conhecimento, com formação. Pelo menos agora, né? Antigamente o cara ia no barbeiro e arrancar o dente. Se você quiser participar da missa cristã, por exemplo, tem que fazer a catequese, que é uma espécie de iniciação para poder comer a hóstia, né? Senão não pode comer. Esse é o mesmo lance da egrégora. Se você quer fazer uma oferenda para uma entidade da Umbanda, procura um pai de santo iniciado na religião, senão não vai dar certo. Então, espero que tenha dado para conhecer essa poderosa técnica de curar todos os aspectos físico, mental, emocional, energético, espiritual, destravar caminhos, não só espiritual como material também. Se ficou alguma dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo através da minha página no Facebook, Instagram ou e-mail. Curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal, nas minhas redes sociais. Muito obrigado a todos e até logo!